imigração judaica para a Palestina entre os anos de 1920 e 1948 despertou a fúria dos árabes lá estabelecidos. Nesse período, toda a região transformou-se em um imenso barril de pólvora. Está em curso a Primeira Guerra Mundial. Jerusalém, cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, ainda é controlada pelos turcos otomanos, parceiros de alemães e austro-húngaros no conflito. Do outro lado da briga está a tríplice entre liderada por britânicos, franceses, russos e está à altura também por americanos. Os britânicos avançaram sobre a Terra Santa na bem-sucedida campanha da Palestina. Estamos em 1917, a guerra já caminha para sua fase final, mas ainda há tempo para cobrir um novo capítulo na história do Oriente Médio. No dia 11 de dezembro daquele ano, o general Edmundo Allenby e cerca de 20 oficiais de Sua Majestade entraram na Cidade Velha de Jerusalém, pelo portão de Jaffa. Era o fim da Era Autônoma. Dali em diante, a Palestina seria controlada pelos britânicos. A tomada de Jerusalém fora pedida ao general Allenby pelo primeiro-ministro Lord George como um presente de Natal para a população da Grã-Bretanha. Cristãos finalmente voltaram a dominar o lugar onde nascerá e morrerá Jesus Cristo. Mas o que os britânicos ganharam ao assumir o controle do território palestino não foi exatamente um presente. Com o fim da Primeira Guerra e a vitória da Entente, a Liga das Nações determinou que a administração da Palestina fosse entregue à Grã-Bretanha. O chamado Mandato Britânico valeu de 1920 a 1948 e foi marcado por uma escala de violência entre árabes e judeus estabelecidos ali. O combustível que mais alimentou as desavenças nesses 28 anos, um aumento constante e exponencial da população judaica. O resultado não poderia ser outro. De 1918 a 1923, mais de 35 mil judeus oportaram na Palestina. Desta vez, a maior parte vinda da Rússia, envolvida até o pescoço com a Revolução Comunista. Entre 1925 e 1939, outros 82 mil judeus chegariam. Embates sangrentos. A imigração judaica em larga escala provocaria óbvios conflitos. Um deles ocorreu na cidade de Jaffa, ainda em maio de 1921, e acabou com a morte de aproximadamente 200 judeus e 120 árabes. Os anos seguintes foram marcados por distúrbios de menores intensidades, mais frequentes. Até que, em agosto de 1929, árabes chacinaram 59 judeus, entre homens, mulheres e crianças, em Embrol, e a violência não cessava de 1936 a 1939. A Palestina seria chacoalhada pela chamada Rebelião Árabe. Não só judeus, mas também britânicos passaram a ser alvos da fúria islâmica. As autoridades mandatárias pareciam estar perdendo o controle da situação. As comunidades judaicas estabelecidas na Palestina, entretanto, já tinham como se defender antes mesmo da instauração do mandato britânico. A primeira força paramilitar criada pelos judeus foi a Hashmer, organização de defesa fundada na primeira década do século XX. Contavam também com um bom número de ex-combatentes, voluntários judeus que em 1917 lutaram ao lado da Tríplice Entente contra os turcos otomanos na campanha da Palestina. Depois da guerra, em 1921, o exército britânico decidiu desmobilizar essas tropas, mas seus integrantes eram homens treinados e experimentados no campo de batalha, preparados para responder a qualquer agressão árabe. Essas forças deram origem à milícia judaica Haganá, embrião das forças armadas de Israel. Haganá em hebraico quer dizer defesa. Um controverso oficial da Grã-Bretanha, capitão Roger Wilgott, chegou a ajudar no treinamento de milicianos judeus, mas a boa relação entre eles e os britânicos na Palestina não duraria para sempre, percebendo que o aumento da população judaica provocava conflitos cada vez mais intensos. A Grã-Bretanha voltou atrás em sua promessa de criar na Palestina um lar nacional.
para os judeus. Pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, restrições à imigração começaram a ser impostas. Em 1939, toda a Europa mergulhou naqueles que seriam os anos mais tristes e difíceis da sua história recente. De novo, um conflito mundial colocava britânicos e alemães em lados opostos. Desta vez, no entanto, era Adolf Hitler quem estava na frente da Alemanha. A perseguição nazista aos judeus produziu números que assombraram a humanidade para sempre. Aproximadamente 6 milhões de mortos, incluindo 1,5 milhão de crianças vítimas, principalmente de massacres coletivos em campos de concentração. Sobreviventes desse pesadelo, naturalmente, engrossaram as fileiras de imigrantes interessados em se estabelecer na Palestina, e as autoridades do mandato britânico decidiram intensificar as restrições à imigração. A comunidade judaica organizada em território palestino respondeu imediatamente, montando uma rede de apoio à imigração ilegal. Entre 1945 e 1948, cerca de 85 mil judeus chegaram por vias não oficiais. As autoridades mandatárias ordenavam bloqueios navais e reforçavam patrulhas de fronteira. No entanto, de interceptar imigrantes clandestinos antes que eles pusessem seus pés em solo palestino. Mas houve um tiro que saiu fragorosamente pela cultura, em 1947, ao mandar de volta para a Europa um navio, o famoso Êxodos, com mais de 4,5 mil refugiados judeus. Os britânicos caíram em desgraça perante a opinião pública internacional. A Palestina transformava-se em um abacaxi, cada vez mais difícil de ser descascado. Buy me a thorn before you buy me a rose. Be covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's taking me off. Say what you want, but I won't ever be told. 'Cause I'm in love.